Fala galerinha, beleza? Vamos começar aí mais uma aula maravilhosa sobre solução tampão. Nossa, que maravilha, hein? Tampão, vamos tampar. É. E a gente tá mais assim, ó. É? Então chama a vinheta, cara. Vamos lá, galera, chama a vinheta. Então, meus queridinhos, a pergunta é: para que serve uma tal de solução tampão? A solução tampão ela serve para evitar variações bruscas de pH, tanto para acidez quanto para basicidade. Ela pode ser feita por um ácido fraco e a sua base conjugada, que é a base que veio desse ácido, ou então a gente pode fazer de uma base fraca e de um ácido conjugado. Isso é devido para evitar grandes oscilações de pH. No nosso sangue, nós temos uma solução tampão. Nós temos o bicarbonato de sódio e o CO2. E eles vão variando justamente para não dar alcalose ou acidose no seu sangue. O pH do sangue está em torno de 7,35 a 7,45. Ele não pode variar mais do que isso, porque senão gera acidose ou alcalose. Isso dá várias reações indesejáveis no seu corpo, tá bom? Agora o tio Soneca vai trazer para vocês alguns outros exemplos de definições para você entender o que é uma solução tampão. Então, galerinha, Pavas já falou, o tampão ele vai servir para não deixar o pH mudar bruscamente, mesmo com a adição de ácido, mesmo com a adição de base. Um exemplo aqui, ó, seria uma solução de ácido acético, também conhecido como ácido etanóico, e junto com esse ácido acético eu adicionei o acetato de sódio. É o mesmo ânion, só que aqui tem o sódio e aqui tem o H+. Esse ácido acético ele é um ácido fraco. Se você olhar a reação de ionização dele aqui, o Ka é um valor bem pequenininho. Então ele tem uma ionização muito pequena. Já o nosso sal, ele é um sal bem solúvel, acetato de sódio. Então ele sofre uma dissociação iônica praticamente 100%. Se não for 100% realmente. Então, ó, você tinha lá 0,1 mol por litro de acetato de sódio. Ele se ionizou completamente. Você vai ter 0,1 mol por litro do íon acetato e 0,1 mol por litro do sódio. Beleza? O ácido acético ele tem uma pequena ionização. Já era um ácido fraco. Só que além de ser um ácido fraco, você fez com que o equilíbrio se deslocasse ainda mais para a esquerda, porque você adicionou, através da adição desse sal, a sua base conjugada. O que é a base conjugada? A base conjugada é a espécie depois que ela perdeu o H+, depois que ela doou o H+. Esse cara é o ácido, se ele perder o H+, ele vai se tornar a base conjugada. No caso de um tampão com base, depois que ela recebe um H+, ela se torna um ácido conjugado. Conseguiu entender a diferença de base conjugada, ácido conjugado, par conjugado? Beleza. Então esse ácido, ele deveria sofrer uma ionização muito pequena, já que o Ka dele é bem pequenininho. No que eu adicionei o acetato de sódio, eu desloquei o equilíbrio para a esquerda e ele ionizou praticamente zero. A ionização dele vai ser praticamente 0%, porque ele já ionizava pouco, eu adicionei a base conjugada, que ele deveria formar, e fiz com que ele deslocasse o equilíbrio para a esquerda de tal maneira que ele ionizasse menos ainda. Então, o que você vai ter aqui no nosso copinho? Dentro desse copinho, você vai ter 0,1 mol por litro do ácido, porque ele não sofreu nada de ionização, e 0,1 mol por litro do acetato, que é o íon, que veio do sal que você adicionou. Então você percebe que você tem tanto ácido no meio, quanto a sua base conjugada, quanto o ânion que derivou daquele sal ali. Beleza.
Se você adiciona H+ nesse meio, a adição de H+ faz com que isso daqui reaja com H+ e desloque o equilíbrio para a esquerda. Então, quando você adiciona H+ no meio, essa quantidade aqui vai diminuir, vai deslocar para cá, de tal maneira a consumir o H+ que você adicionou. Ou seja, adicionei H+ no meio, o meio consumiu esse H+, ou parte dele, grande parte dele, e fez com que o pH do meio não se alterasse. Agora, se ao invés de adicionar H+ aqui no meio, você retira H+. Como que a gente faz para retirar H+? A gente adiciona OH-, porque o OH- reage com H+ e forma água. Então você está retirando H+ do meio. Quando você retirar H+ do meio, esse cara aqui que vai reagir, ele vai produzir mais H+ para o meio para que o pH continue equilibrado, para que o pH não se altere. Então, ó, isso aqui é responsável por neutralizar o H+ adicionado, e isso aqui é responsável por neutralizar o H+ retirado, ou o OH- adicionado. Isso retira o OH-, isso retira o H+, certo? Conseguiu entender? Tranquilo? Fácil? Agora, as relações aqui com cálculos. O Ka, ele é igual à concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, ficou aqui ó, a concentração do íon, dos íons, dividido pela concentração do nosso ácido não ionizado. Beleza. Esse íon aqui, ele é derivado do sal. Então, coloquei como sendo a concentração do sal. E esse não iônico aqui, ele é a concentração do ácido, que praticamente não sofreu ionização. Então a gente chega nessa formulazinha. Ka é concentração do sal vezes concentração do H+, dividido pela concentração do ácido, concentração inicial do ácido, já que ele não sofreu praticamente nada de ionização. Bom, normalmente ele pergunta para saber o pH desse meio. E para calcular o pH, a gente vai puxar aqui para baixo, ó. Isola esse H+. Joga esse ácido para cá multiplicando, joga esse sal para cá dividindo. A concentração de H+ é o Ka vezes a concentração do ácido dividido pela concentração do sal. Tira menos log dos dois lados. Menos log de H+ é pH. Menos log de Ka vezes a concentração do ácido sobre a concentração do sal é igual a menos log de Ka mais menos log de a concentração do ácido sobre a concentração do sal. Então ficou pH é igual menos log de Ka é pKa, menos log de concentração do ácido sobre concentração do sal. Inverte essas concentrações aqui, e quando você inverte a base aqui ó, do log, ele passa a ser positivo. Então, para calcular o pH de uma solução tampão formada por um ácido, a gente utiliza essa pequena e linda fórmula que está escrito aqui embaixo. Você não precisa saber ela de cor. Você pode aprender ela, a como determinar ela a partir disso. E essa fórmula aqui a gente já estudou lá atrás, é concentração dos produtos ou concentração dos reagentes. Só que se você souber essa fórmula de cor, você acelera, você agiliza o cálculo do pH do meio. No caso do nosso tampão aqui, você percebeu que a concentração do ácido e a concentração do sal eram idênticas, eram iguais? Se as duas concentrações são iguais, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Log de 1 é igual a 0. Então, nesse caso, quando as duas concentrações forem iguais, o pH vai ser igual ao pKa. Lembrando que pKa é menos log de Ka. Nesse caso aqui, ó, menos log de Ka seria igual a 5. O pH de um tampão formado por ácido acético e acetato de sódio na concentração onde as duas são iguais é por volta de 5, que é um pH levemente ácido e que não vai se alterar, mesmo se você adicionar ácido ou se você adicionar base. Conseguiu entender, galera? Conseguiu? Tem certeza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.
Então, minha galerinha, ficou isso, né? Acho que foi isso, né? Não precisa Isso. falar muito mais, não, né? Um pouquinho complicado, né? Mas não tanto. Só mais um detalhe. Se ao invés de ser um ácido, for uma base. Ao invés de pH, eu vou colocar... POH. Ao invés de pK, eu vou colocar... PKB. E ao invés de concentração do ácido, eu vou colocar... Concentração da base. Então serve do mesmo jeito se for para um tampão ácido ou para um tampão básico. A única mudança é que tudo que está associado a ácido aqui, quando for um tampão básico, Vai estar você associado à base. Bate aí. Isso. É nóis, mano. É nóis. Tá. É nóis. Nossa senhora, senhora. Nossa. Ô, dá licença da frente que eles querem copiar.